Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E neste sábado tem Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E se o Flamengo ainda sonha em se manter vivo pelo título brasileiro, tem que vencer o Galo para encostar ali entre Grêmio e Botafogo, isso mesmo. E o Flamengo vai enfrentar aí, ainda não sabemos o time que vai a campo, mas vamos aqui estar reagindo aos jornalistas da ESPN falando sobre esse jogão deste sábado. Antes da gente estar aqui reagindo juntos, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Bora! Tem mais uma partida fora de casa. Depois de encarar o Grêmio em Porto Alegre, agora vai para Minas enfrentar o Atlético. E claro, também tentando buscar o Botafogo, que está disparado. Mas a vitória foi empolgante contra o Grêmio, não é, Pedro? Tudo bem, Bruno? Foi bem empolgante mesmo, né? Uma senhora atuação do Flamengo lá no Sul, mas é aquilo, foi em uma Copa. Copa de um lado, Liga do outro. Muita gente cobrando atuações desse nível do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vai ter mais uma oportunidade neste sábado, 21 horas, lá em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Um adversário muito duro mesmo para o Flamengo. O técnico Sampaoli fica até um pouco mais descansado em relação à escalação dos jogadores e tudo mais, porque ele tem um tempo maior para trabalhar a equipe, já que quinta-feira apenas é o jogo contra o Olímpia no Maracanã. Tem um tempo bom de descanso em relação a isso. O Flamengo ainda tenta nessas últimas horas aí a questão de contratações de jogadores. O Claudinho ficou difícil porque o Flamengo imaginava de 15 a 20 milhões de euros, proposta inicial na casa dos 15, os russos queriam mais, que subisse, mas o Flamengo teve o sinal de lá que eles querem mais, mas muito mais. 30 milhões de euros. E aí fica bastante difícil mesmo o Claudinho nessa situação. O Wendel, o Flamengo ainda tenta, também um jogador nessa faixa de 15 a 20 milhões de euros. O Flamengo até imaginava que daria para comprar os dois na faixa de 15 a 20 milhões de euros, se vendesse um jogador, no caso Matheus França, para o Crystal Palace, mas com um na faixa de 30, aí fica realmente inviável essa contratação do Claudinho. Então o Flamengo trabalhando nessas últimas horas aí para tentar novas contratações para o técnico Sampaoli, porque ele deseja encorpar o elenco. Já ganhou demais, né? Lá contra o Grêmio, impressionou muita gente as 3 substituições ali no segundo tempo. Alan, o Pedro e também, agora até me esqueci aqui, sinceramente, Alan, Pedro e faltou um na minha cabeça aqui. O Sampaoli, ele deu uma declaração logo depois da partida falando sobre as críticas que ele tem recebido pelo time ser muito irregular, como é que ele acompanha. E aí a gente acompanha agora. Tengo tanto años en esto que sinceramente no escuto prácticamente. Sigo trabajo, doy lo mejor que tengo para este club y intento siempre que el time alcance el protagonismo de hoy. A veces se puede, a veces no, mas sinceramente solamente soy un trabajador de esta profesión. No me halagan mucho los halagos y tampoco me entristecen mucho las críticas. Esta profesión es así. Hay que assumirla e solamente trabalhar. Também o Luiz Araújo, né, o Varela, foram jogadores utilizados além do Alan e do Pedro na partida ali no Sul. Bom, frente a frente neste sábado, Filipão e Sampaoli. Esse recorte é interessante. Desde a estreia do Filipão, o desempenho dos dois times. No Atlético foram 7 jogos e olha o aproveitamento. O Filipão ainda não venceu, menos de 20%. Já neste mesmo período, o Flamengo fez 10 partidas e aí o aproveitamento é bem melhor, 70% de aproveitamento. Pode fechar aqui a nossa tela porque ontem o Rodrigo Caetano concedeu entrevista e o dirigente do Galo falou forte, firme. E a Duda Gonçalves acompanhou e mostra aqui pra gente. Olha só. Flamengo, São Paulo e os 2 confrontos eliminatórios com o Palmeiras pela Libertadores. A sequência de um time que não vence há 8 jogos na temporada. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, atribuiu o momento ruim vivido pelo time a uma falta de confiança e queda técnica. A frustração do nosso torcedor é a nossa. Nós não estamos na posição que o Galo se preparou para estar. Lamentavelmente, essa sequência, últimos 21 pontos, conquistar 3, realmente é um recorte, né, do campeonato, de uma campanha pífia,
Agora o Atlético tenta buscar a sua primeira vitória com o novo treinador, Felipão, que tem pela primeira vez todo o elenco à sua disposição. Matias Zarate foi totalmente liberado pelo departamento médico e fica à disposição para o confronto contra o Flamengo neste sábado no Independência. Local onde o Atlético tem 100% de aproveitamento na temporada, 6 jogos como mandante, 6 vitórias. Os outros 2 jogos como visitante, 1 vitória e 1 empate. Vamos quebrar isso daí, Mengão. O Atlético ainda vai contar com todo o apoio da sua torcida. Mais de 17 mil ingressos foram vendidos para o confronto com o rubro-negro. Agora nós podemos imaginar uma equipe melhor já para os próximos jogos, porque nós vimos que a equipe tem condições de dar para montar relativamente uma equipe caprichada para o próximo jogo, para os outros jogos, são de pontos. Como o Galo precisa desses pontos e que confronto, hein, Rafa? Contra o Flamengo, que tá empolgadíssimo. Teve gente apostando 3-0 no Flamengo, né? Tem essa empolgação, essa animação. Você, Mariana? Grande. Não sei, a Mariana se encaixa nesse... É isso? Então, minha fonte estava certa. Mas não é para tanto, acho. Acho que o Flamengo vive uma fase melhor do que o Atlético Mineiro, não há dúvida. Nós vemos os números, a gente vê também uma equipe que, no meu entendimento, ainda não tem uma proposta de jogo. Você vê o Atlético muito preso em campo, que não consegue desenvolver tecnicamente a habilidade individual dos seus jogadores. E o Flamengo que... Essa história de que está escolhendo jogar as Copas e não escolhe jogar o Campeonato Brasileiro, ela é muito bacana na boca do torcedor, ela soa como uma arrogância, porque você desmerece os adversários que conseguem fazer um pareamento contra o Flamengo, que foi o caso do América Mineiro, que lançou sua estratégia e obteve êxito, quase venceu o jogo, de um jeito muito interessante, montado pelo Wagner Mancini, marcação compacta, compondo ali o corredor central. Então, no geral, acho que o Flamengo é o mesmo. Circunstancialmente, pode ter que ter um pouquinho mais de motivação das competições de mata-mata. O mesmo não é no sentido de escalação, você está falando de ambição. Também não. Ambição, eu consigo imaginar a parte anímica. Sim. Por exemplo, imaginamos nós aqui, jogadores do Flamengo. Qual é o próximo jogo? É pela Copa do Brasil. Opa, faltam 4 jogos para ganhar o título, vamos lá. Qual é o próximo jogo? É pelo Brasil. Pô, estamos 11 atrás do Botafogo. Eu acredito nisso, animicamente, mas não em empenho, em dedicação, em predileção. Até inconscientemente, Inconscientemente. É o fator humano. Quando você tem mais probabilidade, você aumenta a sua motivação. E aí tende a melhorar o rendimento. Mas o que o Flamengo jogou contra o Grêmio, se repetir a performance, pelo menos em termos de estrutura de jogo e tudo, ganha do Galo, sim. Não, se repetir, aí eu acho que é até a vantagem que a Mari destacou, né? Tem que ir com tudo pra cima dos caras lá essa em Minas lá, regularidade desse brilho no Flamengo do Sampaoli. Sim. Apesar de, assim, praticamente não perder, né? A sequência é muito boa. Não, o Flamengo é melhor, não tem como discutir isso, né? E o próprio Rodrigo Caetano falou ali há mais tempo, os 21 pontos disputados, o Atlético conquistou 3. Agora... Nossa, é muito pouco, né? Nossa, o Atlético assim, jogou... abaixo do Sim. imaginado. Para mim é explicável pela mudança completa, né, de ideia de jogo de antes. Se o Flamengo manter a postura que teve contra o Grêmio lá na arena lá do Grêmio, tiver a mesma postura contra o Atlético Mineiro, sem dúvidas o Flamengo leva o jogo. E leva no mole. E para um período de vazio, mas agora eu já não acho que está vazio mais não. Eu acho que no jogo contra o Grêmio, o Atlético deu algumas boas respostas. Sim. Acho que fez um jogo que poderia ter tido um empate. Não falo nem do lance do Allan Kardec, falo do volume de jogo mesmo. Contra o Grêmio, lá no Sul, o Atlético criou para vencer. Acho um jogo que o Flamengo tem um favoritismo. Agora, se tem uma coisa, assim, o Atlético não é de tomar muito gol. Já não era ou passou a não ser quando o Filipão assumiu? Já não era. É um time que normalmente, antes do Filipão, era um time que tinha muita posse de bola e que jogava no campo do adversário. Depois o time ficou num vazio, num deserto, sem entender se ia, se ficava, as mecânicas não estavam definidas e aí perdia o jogo ou empatava, empatou muito também, né, em sequência. Agora vive um momento na tabela de classificação que é possível o olhar otimista. 7 pontos do G4. O olhar pessimista, quer falar realista? 7 pontos do G4. Não, realista não. 7 pontos realista? do G4. Nos últimos 21 pontos conquistou 3.
O momento é um momento realista / pessimista. Só que eu não acho que isso é eterno. E é curioso, porque o momento pode jogar contra os dois clubes, na verdade, né? O momento de ambos, assim, porque a mobilização de um mata-mata pode estar presente em um e aí entra com uma concentração baixa em partida de Campeonato Brasileiro e o Atlético precisando dar uma resposta sobre resultado agora, né? A melhora acontece, estou com marra, melhora contra o Grêmio, teve oportunidade, toma o gol no momento em que ainda não tinha encaixado o seu jogo, mas depois recupera a confiança e até dita, né? O ritmo da partida ali, consegue gols que são anulados. Aí tudo bem, eu acho que tem realmente um avanço de desempenho. Agora o Atlético precisa de resultado, não adianta. Pode ser 1-0, sofrido com gol contra. Agora precisa partir para o resultado paralelo a isso e crescendo como equipe. Eu coloquei 3-0... puramente porque eu sou emocionada e quero ver um bom jogo. Quero ver muito baseado no que eu vi. Só se for 3-0 em Copa do Brasil, né, independentemente da escalação que o São Paulo coloca. Mas eu imagino um Flamengo conseguindo construir mais oportunidades. E construindo mais oportunidades, sendo mais efetivo também. E aí essa questão também da escalação, né, Pedro, vai ser uma dúvida que a gente sempre, claro, vai ter quando a gente fala do time do Flamengo, porque... Primeiro pelas peças e opções que tem e porque a gente tem visto o Sampaoli também rodando bastante. Tem alguma pista para amanhã, Pedro? Olha, Bruno, com o Sampaoli é bastante difícil porque é um pouquinho menos difícil nas horas anteriores ao jogo, porque ele às vezes faz uma atividade e tudo mais. Mas nos dias anteriores ele mistura bastante no Ninho do Urubu, mistura bastante as equipes, não faz formação às vezes do time exatamente, treina situações de jogo, então é mais complicado nesse sentido. Ele tem um elenco muito farto, né? Até me embolei na hora ali de falar as opções, estava me martirizando aqui porque eu não lembrava, porque o Flamengo teve 3 jogadores entrando em campo no segundo tempo, chamou muita atenção de muita gente, eram Pedro, Alan e o Cebolinha, que foi o nome que eu esqueci lá. Eu estava assistindo em uma das cabines da Arena do Grêmio e tinha um gremista, assim, logo bem próximo, assim, falou, assim é impossível competir, não tem como. Então, demonstrou o tamanho das opções que o Sampaoli tem à disposição, né? Foram 26 jogos, 26 escalações diferentes, algumas certamente por motivos de lesão, de suspensão e tudo mais. Na última, por exemplo, ele perdeu a Ayrton Lucas de última hora, perdeu também o Gerson por suspensão, mas ele gosta disso, ele gosta de mexer bastante e ele já declarou, é adversário a adversário, então não tem muito essa de poupar também em relação ao time que vai jogar durante a próxima semana. E como eu destaquei anteriormente, sábado à noite e quinta-feira à noite. É um tempo bem grande assim para o Sampaoli trabalhar esses atletas. Até a questão do desgaste ajuda a colocar o que tem de melhor na cabeça dele para essa partida. E essas mudanças, né, Pedro, até assim, repercutiu muito depois do jogo contra o América, não foi, Rafa? O fato dele não ter feito as 5 mudanças. E aí ficou no ar aquela história de que ele teria, não foi, Pedro, acho que conversado internamente, que ele não fez as outras mudanças porque não teria as peças que ele gostaria. Ficou essa história no ar aí também, não foi, Pedro? Às vezes há um questionamento por que ele pede os reforços, tem tantos jogadores à disposição e não utiliza essas 5. Cara, pra mim o Sampaoli perde os reforços onde ele chega porque... Porra, tem jogador que a gente vê ali que não tem como contar, mano. Papo reto, não tem como contar com certos jogadores ali. Igual, o Vidal já era um jogador que ele não contava mais. Inclusive, saiu do clube e ele quer um cara pro lugar do Vidal. Não adianta falar, tem o Igor Jesus e tal, mas ele quer um cara experiente ali, na função, que saiba sair jogando e tal. Falaram do Varela e tal, mas ele deu uma oportunidade pro Varela agora. Ele é um cara visionário. Pra mim, ele é um treinador visionário, cara. Eu acho que ele não tá errado em pedir reforço. Isso também tira os jogadores da zona de comodismo. Assim penso eu. Trocas que tem direito, né? Deixa ali morre com algumas no bolso e o time, às vezes, precisando de até um oxigênio novo, não só a parte técnica, como de um oxigênio novo. Algum tipo de questionamento, mas nada que caracterize como interferência no trabalho do Sampaoli, porque, obviamente, ele tem o seu modo de trabalhar e é muito, muito duro nesse sentido, né?
E ele tá enxergando o campo ali, né? Da beira do gramado, Rafa. Quanto ao América Mineiro, quando ele dá uma liberdade maior para o Ayrton Lucas virar um verdadeiro ala e coloca o Matheus Cunha, goleiro, como terceiro zagueiro para dar saída de bola, manter o esquema com linha de 3, 2 volantes e 5, no caso 6 na frente, o Vitor Hugo entra e faz esse balanço muito melhor. O Arrascaeta passa a ser um atacante junto com o Bruno Henrique, sai da ponta, vai para dentro e se junta ao Gabigol. E ali você via um Flamengo muito pronto para ganhar o jogo contra o América Mineiro. Só que o América marcou muito bem. O São Paulo não vai dizer isso numa coletiva porque nenhum técnico passa esse atestado. Mas a sensação que eu tive é que ele se mexesse poderia causar um descompensamento desse lado posicional do time. E se isso acontecesse, o Flamengo poderia perder o jogo como quase perdeu. Tomou o gol primeiro, depois empatou no finalzinho. Porque ele mexeria para continuar tentando buscar o resultado. Ele não tinha feito. Se vocês pararem para observar bem, o São Paulo só faz alterações para reposição de energia, quando alguns jogadores notadamente se desgastam, contra o Grêmio, por exemplo, ele tira o Bruno Henrique, tira o Arrascaeta e não tira o Everton Ribeiro, que estava mal tecnicamente, porque eram dos jogadores que estavam mais desgastados fisicamente no jogo que exigia intensidade. Ou ele faz esse tipo de alteração, ou ele mexe para frente. Ele não consegue botar o time com mais compositores. Ele faz alterações que tira gente do ataque e bota gente no meio campo. Ele não crê nesse futebol. O futebol dele é de profundidade, amplitude, campo largo, muita gente no campo de ataque. E enquanto o América Mineiro quase perdeu o jogo. O Atlético hoje ele já tem capacidade para conseguir marcar dessa maneira que vai ser necessário, que o Grêmio não conseguiu, Marra? E mais, vai ter a capacidade de machucar o Flamengo? Acho que vai ter capacidade de machucar, sim. O Atlético fez um jogo antes ainda, na era do Cudê, contra o Palmeiras no Mineirão e foi empate 1-1. Foi um jogo grande, um jogo de lá e cá, com chance dos dois. Aquele gol do Rony, né, da bicicleta, que foi anulado. O time é um time bom, sim, cheio de jogadores bons, tem muita capacidade. Eu acho que o que aconteceu foi assim, uma erupção, sabe? Assim, abriu tudo, né? E uma erosão, melhor dizendo. Porque a gente falava, o Atlético não precisa mudar a maneira de jogar, mas buscam um treinador que entende o futebol de outra maneira. Não, diferente. Então, mas já há algum tempo ele tem tentado abrir mão um pouco do que ele fazia e se adequar às situações que ele via em campo. Por exemplo, o jogo contra o Goiás foi uma forma diferente. O jogo contra o Grêmio foi muito parecido com as ideias do Cudê, com um detalhe. Paulinho não foi o segundo atacante. O segundo atacante foi o Igor Gomes, que era o jogador que ficou mais perto do Hulk. O Paulinho fechava um dos lados do campo. No jogo contra o Goiás, a gente via um Hulk muito distante, ninguém conseguindo chegar. Foram 2 jogos seguidos. Então ele tem tateado, a sensação que eu tenho, que em quarto escuro, acho que poderia alguém acender a luz ali e tal. Encerrar por aqui, rapaziada, é isso. Os comentaristas aí da Sport Center, da ESPN, falando aí sobre Flamengo e Atlético Mineiro. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião do placar. Para mim, 2-1 Mengão, lá na Arena lá do Galo. Isso mesmo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos e para vocês ficarem por dentro dos melhores cortes da mídia futebolística que fala sobre o Flamengo. Tamo junto, saudações rubro-negras e até a próxima.